Oi, pessoal, como vocês estão? A gravação a seguir é a minha última aula de OBAV do semestre. Eu pedi para os meus alunos selecionarem os trabalhos que eles mais gostaram de fazer ao longo do semestre e comentassem a respeito deles, suas impressões, analisassem o seu próprio trabalho e dividissem essas impressões conosco durante a aula. Espero que gostem. Seu computador Tá só tem sim? Isso. Seu computador só tem uma tela, não é? Só. Então, então você fez o certo. A gente tá vendo a sua apresentação aqui, tá? Todo mundo tá vendo a apresentação da Laís? Sim, sim. Ok. Tá bom, então. Posso começar? Pode começar, minha linda. Então, tá bom. A apresentação, né, da aula do professor Ronaldo. E aí, o que que acontece, gente? Eu vou pedir desculpa para vocês, assim, que eu não sou nenhuma, assim, desenhista, pintora. Assim, eu faço as minhas atividades, né? Sou bem amadora. Mas aí, são alguns exercícios que eu fiz quando o professor começou a ensinar as cores, falar sobre as misturas. E aí eu botei primeiro esse exercício aqui, ó, que eu fiz, sabe? De Sim. substituições de outras cores e tal, que Uhum. era para eu entender melhor a questão das cores e das misturas. Eu fiz Sim. com aquarela, Ah, tá? Tatiane, Oi, só uma coisa, para a gente poder ver mais ampliado, vá lá no menu Ver e clique em Apresentar. no menu quê? Ver. E onde fica? Lá em cima, na barra de menu, onde está escrito Ver. Ai, 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 não sei onde é que Tá fica, não. embaixo do seu nome, lá em cima. Isso, Do lado de compartilhar, tá escrito apresentar, tá vendo? Tá. Aperta aí. isso. Ah, sim. Obrigado, Rumi. Não tinha visto. Ah, tá. É que eu tô pensando que era ver. Então, aí, opa, já entendi como é que funciona aqui. Tá, Beleza. tudo bem. Aí, aí algumas coisas que eu não tinha, né? Que é o laranja transparente e o pelourinho grey, que é um substituto que eu estava estudando das aquarelas. Aí alguns neutros, os laranjas, aí o vermelho com magenta e algumas cores que eu fui substituindo e vi. Aí os verdes, os terrosos, fui estudando toda essa parte para poder fazer a atividade, né? E também para entender a questão, para, como é que eu vou dizer, fixar melhor a questão das matizes, enfim, todas essas coisas. Aí eu fiz essa paletinha de cores. Aí aqui, essa primeira, são as pinturas que são em aquarela sobre papel, né? 300 gramas, que é o papel que a gente usa para aquarela mesmo. E aí esse primeiro eu fiz aquela técnica chamada técnica Sumier, né? Que é que só começa com a pontinha do pincel, deita o pincel e termina com a ponta. E aí o que eu escrevi sobre é bem difícil, eu estava comentando com o professor que é bem difícil você escrever, falar, né, na sua própria obra, eu acho. Aí eu botei assim, botei pintura monocromática. Pintura monocromática em preto, com fundo branco, destaca a figura em preto. A relação figura-fundo revela espaço claro em volta, dando um peso ainda maior à figura negativa, em um campo positivo. As flores estão em diagonal e as folhas ajudam a melhorar o peso visual da imagem, concedendo-lhe harmonia. Então, essa primeira pintura que eu fiz, eu analisei isso, vou voltar nela, né? Eu analisei isso, não sei se vocês analisam as mesmas coisas, né? Assim, é uma pintura bem, como é que eu vou dizer para vocês? É bem inicial mesmo, né? Uhum. E aí, o que eu pude analisar é isso, porque todas as florezinhas, elas estão vindo assim, ó, tá dando para ver a minha setinha? Sim. Então, como elas estão vindo assim, eu botei que elas estão em diagonal, né? Uhum. E aí, como o fundo é todo branco, né? E aí eu lembrei, aí
de acordo com as atividades, espaço negativo e positivo, né? Aí eu botei isso na minha análise também. Como o fundo é branco e a imagem é toda preta, né? Eu coloquei dessa forma. E aí, em relação ao peso visual, eu botei que essas folhas, né, fazem o trabalho de equilibrar o peso visual. Porque se não tivesse as folhas, seria só essa coisinha fininha, né? Ficaria uma coisinha estranha, só essa partezinha fininha aí da flor. Então, essa foi a minha primeira análise, Uhum. né? Aí, beleza. Aí a Ah, segunda pintura foi essa aqui, certo. né? Que também é uma pintura monocromática em violeta, que é uma cor secundária, formada por duas primárias, nesse caso, o azul e o magenta. As flores estão na vertical, dando a impressão de estar crescendo em direção à lua. Os tons diferentes da matiz violeta dão contraste e volume ao desenho. Os traços finos das pinceladas conferem um aspecto delicado e simplificado à figura, né? Eu botei isso também. Cabe a questão do comentário de figura de positivo e negativo, né? De figura fundo. Botar alguns pontos, ali uma estrelinha mais contornada. São todas figuras, né? E gravuras, pinturas que eu fiz com aquarela, né? Uhum. Assim, são as que eu. As folhas são em sumiê, que é a pintura sumiê, e o resto da flor não. Aí é normalmente feito com pincel liner e o pincel normal mesmo, redondo. Uhum. E aí eu falo que essa parte mais clara e a mais escura, elas dão volume, dão profundidade, né? Quando você olha para a flor, você vê a profundidade, porque tem pétalas atrás de uma cor mais escura, né? É o que eu, enfim, foi o que eu achei. Aí a terceira são essas águas vivas, né? Aí eu botei que aqui na foto talvez tá parecendo mais lilás, mais roxo, violáceo, né? Só que na verdade é um magenta. Então, aí eu botei a pintura apresenta três cores primárias, azul, amarelo e magenta. As figuras estão na vertical, apresentam vários tons da mesma matiz, porque quando você está usando a aquarela, você pode começar com um tom mais escuro e depois você vai acrescentando água e esses tons vão ficando mais claros. E essas manchas também, que são feitas com sal, sal de cozinha, quando você faz a pintura, você joga um pouquinho de sal de cozinha onde estava determinados lugares, né? Ela abre, a pintura abre e forma uma mancha, né? Uma mancha proposital que você mesma cria, né? Aí eu botei, tem peso visual bem leve devido ao fundo de cor branca, as águas vivas parecem estar flutuando por causa do movimento e do ritmo dado pelos tentáculos. Apresenta manchas e tentáculos que permitem visualizar o branco do papel através da figura. E eu botei dessa forma, né, que eu achei que estava tava mais relacionado. E aí na verdade, eu fiz essa análise, né? Assim, eu não vejo assim nada de profundidade nem nada disso, né? Até mesmo porque eu posso dizer que se for profundidade está sendo dada pelo azul, que parece que está em terceiro plano, né? Parece que a roxa está em primeiro, a amarela em segundo e o azul em terceiro. Mas como eu não sabia bem se essa minha análise seria certa, eu não falei isso. É, Tati, só lembrando que eu disse durante todo o semestre. Não existe análise errada nesse caso, tá? E você tá certa de achar que o azul tá num plano mais secundário, tá num plano de fundo, por exemplo, porque ele tá numa escala menor. Geralmente, objetos em escala menor dentro de uma composição, dependendo da composição, eles parecem estar distantes exatamente porque eles estão menores na imagem. Então, a sua análise está certa, sim. Pois é, então tá. Aí eu tinha feito essas. Como o professor pediu para a gente pegar o que a gente tinha feito no semestre, o que a gente achava que tinha ficado melhor, então eu fui pegando
essas pinturas que eu fiz durante o semestre, né, em aquarela, que é uma técnica que eu me identifico mais. Aí, esse último, né, o quarto, eu fiz essa suculenta, aí eu botei pintura da suculenta com folhas prestes a cair. O fato das folhas estarem desordenadas causa um incômodo visual, né, e uma desordem no desenho, que eu queria alguma coisa que tivesse mais relacionada com a última parte que a gente estudou em relação a peso visual, aí essa outra parte que a gente tinha estudado da aula 17. Da aula 17. Uhum. Aí eu botei o fato das folhas estarem desordenadas causa um incômodo visual e uma desordem mesmo no desenho, né? Aí diversos tons da matiz verde mostram que algumas folhas estão morrendo, né? Porque uns estão tipo com um pedacinho mais amarronzado, né? Nas pontinhas delas, aí isso indica que, né? Na minha cabeça indicou que elas estavam morrendo, mas aí dão mais volume e profundidade, algumas que estão mais claras, porque elas se destacam, né? Das que estão mais escuras. As mais escuras se destacam delas, e acho que isso dá um volume, uma profundidade. E esse desenho só tem cores frias, né? O fundo, eu passei uma aguada de cinza, ele não tá branquinho, branquinho, foi uma aguada bem leve de cinza, então ele não ficou tão destacado igual os outros desenhos que tem o fundo branco mesmo, né? E aí não gera tanto contraste com a figura principal, que ela tá no centro, né? Aqui no centro da gravura, né? Ocupa o centro da pintura. Aí, áreas sem tinta nas três folhas da base apresentam uma luz saindo de três pequenos pontos diferentes. O que eu quis mostrar é que é como se tivesse uma fresta que só pega esses três pedacinhos aqui e pegaria essa parte aqui, ó, que é a parte que também, digamos, está tendo um reflexo. E essa Uhum. parte aqui está mais escurecida, como se fosse uma janela fechada, com esses pontos aqui, né, em luz. Aí aqui eu fiz esse marrom para representar a terra e o vasinho dela é em cinza e o cabinho marrom. Uhum. Então, com isso, eu quis é, usar somente cores frias. Ela tem um aspecto tranquilo, mas eu acho que também tem um aspecto um pouco triste, né? Até mesmo por conta das folhas estarem caindo, né? E ela tá morrendo e tal. Tempo Mas acabando. eu quis colocar ela por conta dessa questão da desordem, do peso visual, etc. Uhum. Aí aqui só agradecer. Frase, a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível, do Leonardo da Vinci. Tá certo. Bom, muito obrigado. Trabalhos bem bonitos, Tatiane. Valeu. Você teve um bom desenvolvimento ao longo do semestre. E pelo que eu vi, você utilizou o que aprendeu aqui em outros trabalhos também, né? Oi, professor, já vou vir para cá. Pronto, tô aqui. Ah, sim. Não, eu estava dizendo que você teve um bom desenvolvimento ao longo do semestre e parece que usou o que você aprendeu aqui em outros trabalhos também, né? É porque teve muito conteúdo, né? Então, assim, algumas coisas, é porque o que acontece? Eu tenho a intenção de dar aulas, né? Mais na área de história da arte, assim, mais para o segundo grau. Mas, assim, eu sou, como diz o outro, eu sou uma artista enrustida, né? Então, assim, eu gosto muito também de fazer. Eu acho que a gente aprende muito fazendo essas análises. Não é assim, a gente aprende a ver o que está acontecendo na na nossa pintura, digamos assim, né? Mas aí, como teve bastante matéria, eu pretendo também fazer a impressão, né? Eu gosto de ler assim o físico. Eu tenho mais dificuldade de ler no computador. Então, eu pretendo fazer a impressão, né, de todos os slides, porque eu acho que me ajudou bastante a questão de reler os slides e tudo.
né, depois das aulas. Aí eu pegava, não conseguia ler tudo, né, mas li bastante coisa. E eu acho que tem muito material que dá para a gente ainda estudar bastante, não só agora, né, mas para depois também. E com certeza, né, eu apliquei, porque principalmente essa questão que foi falada assim, essas as últimas aulas que estavam relacionadas à cor, né, a questão da cor luz e da cor matiz, eu também fiquei bem, como é que fiquei bastante interessada nisso. E Uhum. também da questão do peso visual, isso me marcou um pouco, assim, na questão de que muitas, para você fazer uma coisa mais harmônica, você tem que entender bem essa, né, essa teoria e tal, e principalmente saber aplicar, né? Porque se a gente só entender e não conseguir aplicar, é a parte difícil. Aí eu até comecei a pensar, não, bom, quem sabe eu possa, de fato, né, tentar mais, e quem sabe desenvolver mais habilidades para também, quem sabe, né, futuramente, quando eu estiver bem melhor, dar aulas também no campo mais técnico, né? Não sei. Sim, bom, talento você tem. Bom, Obrigada. muito obrigado pela sua apresentação, Márcia. Vamos passar agora para a ordem alfabética, tá? Tá, Amália, João? Amália, seria a sua vez agora. Você tá pronta? Oi, professor. Tô. Eu só fiquei com uma dúvida, rapidinho. Sim. Deixa eu só. Eu posso compartilhar, né? É que eu fiz. As análises eram das imagens que a gente fez na sua matéria? Não, eu tinha concedido você, eu tinha modificado um pouco a regra para para os alunos poderem colocar um trabalho de fora da matéria, entendeu? Mas o restante era da sua matéria, né? Sim, Só exato. pra... Ah, tá. É porque o meu ficou bem simples. Eu botei um só fora. Eu Sim. vou compartilhar aqui então. Tudo bem. Só lembrando, gente, aqui a gente não está analisando perfeição técnica, a gente está analisando a experiência de vocês com o conteúdo, tá bom? Então, por favor, não se sintam constrangidos ou algo do gênero, tá bom? Certo? Todo mundo aqui tá na sua linha de evolução, todo mundo aqui está crescendo, tá bom? Lembre-se, essa é uma matéria introdutória do curso. Ela não é uma matéria avançada, tá bom? Pode começar, Amália. Posso? Tá. Assim que você colocar a sua apresentação, eu começo a rodar os 12 minutos, tá bom? Tá, rapidinho. Vou compartilhar aqui. Gente, eu acho que eu vou. A partir da apresentação da Amália, eu vou adotar o seguinte: quando estiver faltando 5 minutos, eu aviso que você só tem 5 minutos. Tá bom, Amália? É porque eu tirei o som do alarme, do alarme de término, Beleza. que ele é muito chato. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Você pode. Estamos vendo aqui, você pode clicar em apresentar. Pronto. Ficou bom sim? Ficou, tá ótimo. Ah, é que eu não consigo ver, então vou passando aqui. Primeiro eu escolhi esse da desconstrução da bandeira do Brasil, então, enfim, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Então eu coloquei aqui o máximo que eu consegui. Uhum. Meu objetivo com essa produção foi causar um certo desconforto com o enquadramento. Muitas pessoas têm uma certa agonia quando as coisas não estão devidamente alinhadas ou enquadradas, o que pode ser percebido através do losango levemente mal enquadrado quando comparado ao retângulo verde ao fundo aqui. A tensão é gerada quando olhamos para o triângulo magenta na parte inferior. O peso existente na imagem reforça o desconforto e potencializa o desequilíbrio. A paleta de cores foi definida por cores complementares, exceto o azul, que fica exatamente no meio do círculo cromático entre as duas outras quatro cores. Entre as outras quatro cores. O objetivo. Ah, esse aqui é um outro que a gente fez. O objetivo dessa produção foi brincar com o foco. Mesmo sem perceber, nossos olhos funcionam iguais a uma lente de câmera fotográfica, procurando foco a todo momento, o que nos permite ter ideia de profundidade, porque o fundo em relação ao objeto que estamos observando não estará nítido 100%. Usei 2 pincéis do mesmo tamanho, mas com definições diferentes. Um redondo, macio, que dá a sensação de desfoque, e o outro redondo, duro, onde a forma fica bem definida, criando um padrão através da repetição.
A imagem pode se assemelhar a um exame oftalmológico ou algo visto através de um microscópio. A escolha do vermelho foi por ser uma cor que naturalmente associamos com atenção em nossa sociedade. O contraste do vermelho diretamente no fundo branco, sem nenhum outro desenho ou cor, passa a ideia de que as bolinhas estão flutuando. Posso passar para o próximo? Pode, com certeza, ficou ótimo. A noção de plano ali ficou impossível de não perceber. Esse é o outro. O objetivo dessa imagem era brincar com linhas através da direção e movimento usando um recurso digital, o Shift. O Shift, geralmente, quando apertado dentro dos programas de ferramentas visuais, faz com que o pincel apenas pinte em movimentos retos. Aí eu fui segurando o Shift e fazendo vários movimentos, né? Então aí, segurei o Shift, fui desenhando ao longo da tela. Usei a matiz magenta, mas fui alterando a saturação e o brilho para obter contraste em cada camada, o que gerou um padrão sem um ritmo exato. Contraste com o fundo branco passa a sensação da imagem estar flutuando sozinha pela tela também. E aí o último foi esse que eu pintei. Escolhi uma pintura que fiz para treinar alguns conceitos trabalhados em sala. A tela foi inicialmente pintada de magenta escuro e sobreposta por outras matizes com saturações variadas, justamente para criar o contraste. As pinceladas horizontais em tons mais claros criam um movimento gerando um certo equilíbrio que se assemelha a ondas do mar. As matizes escolhidas foram azul e magenta, com saturação baixa, e o branco ficou na camada superior, trazendo contraste e iluminando a imagem. As pinceladas foram feitas em vários movimentos, trazendo ritmo com uma certa tensão para todo o contexto, gerando um equilíbrio toda a pintura. Esse ficou meio confuso, né? Não, tá ótimo, tá lindo. Eu Parece tive uma. muita dificuldade mesmo, eu não sei se eu, assim, se é Não, a prise do ele vermelho. parece. É porque é o seguinte, isso daqui tá mais pro abstrato, entendeu? Mas parece Uhum. movimento de água turbulenta, Sim, né? entendeu? E, Eu bom, me achei tudo lembro. lindo, Aham. Não, maravilhoso. tá ótimo. Me lembra, Obrigada. em alguma parte, me lembrou, me lembrou aquelas pinturas do Pollock. Eu gosto bastante. Dá pra ver. Se brincar, de repente, se vocês arranjam um matemático para saber se não tem alguma lógica fractal nessa pintura. Conseguiram achar na do Vou Pollock? ver, eu duvido muito. Minha filha, acharam lógica fractal dentro das pinturas do Pollock. Tô te falando, Pois é, você comentou. Pois entendeu? é. Pô, legal o seu Foi desenvolvimento. esse. Foi o que eu consegui fazer. Eu juro que eu tentei mais um pouco, mas não estava saindo muito. Então acabei Não, indo é só uma mais pergunta. pro. Isso daqui é uma pintura analógica ou é digital? Qual? Essa que tá vendo na tela? Sim. Então, ela é analógica, mas eu escaneei ela, porque eu fiz num Ah, papel sim. de 300 gramas, eu acho, não lembro, ou 250, e aí eu digitalizei ela, aí ficou assim. Mas não mexi em cor nem nada, né? Ela tá pura Ah, mesmo, não, não, tudo tá bem. digitalizada. Ah, e outra coisa, só aproveitando o seu gancho, Amália. Hum, Gente, quando vocês fizerem uma pintura, escanearem e jogarem pro computador, não tem problema nenhum vocês quererem tratar as matizes de cor, tá? Deixar sim, ela com sim, mais sim. contraste, melhorar alguma É bem legal, coisa, né? né? Esse tipo de coisa, tá bom? E eu perguntei mais se era pintura digital porque esses simuladores hoje em dia estão ficando digamos, tão fidedignos Perfeitos, né? que, tipo, a diferença de materialidade da pintura digital para pintura física tá quase nenhuma. Por Pois é. exemplo, se o pintor digital artista digital resolve simular esse tipo de textura que você está vendo aqui, ele consegue. Mas Sim, fica muito parecido. a maioria, principalmente aquelas de editorial, eles curtem fazer pintura, tipo assim, mais perto do aerógrafo, né? Que é aquela coisa mais perfeita, que nem o Sim, sim, Giger, sim, sim. que tem uma resolução fotográfica, esse tipo de coisa. Bom, Amália, você quer falar mais alguma coisa? Você ainda tem 6 minutos. Acho que não, professor. Eu acho que, na verdade, eu tive dificuldade, teve alguns que eu não entreguei, mas quando eu fui, os que eu fiz, eu senti, por mais que tenha ficado bem simples, eu senti um avanço, assim, sabe? Inclusive, quando vai fazer outras coisas também, como é que vai fazendo essa composição, e, enfim, Uhum. como isso vai é, crescendo na gente, né? Então, pra mim foi legal, eu gostei bastante. Ah, que bom.
E é como eu falei ainda há pouco, né? Aqui a gente tá, o que está sendo avaliado é a experiência de vocês, como é que está sendo essa progressão de vocês. Se esse contato com o Uhum. conhecimento está sendo benéfico ou não, vamos dizer assim, Sim, né? claro. Bom, gente, muito obrigado pela sua Posso. contribuição. Pode encerrar sua apresentação, tá? É que eu faço isso? Ah, tá aqui. É só clicar no Pronto. compartilhamento de tela. Oi? Parou, né? Bom, Então foi. tá. Obrigada. Eu já coloquei a sua nota aqui também, tá? Só não vou falar a nota aqui, gente, porque como a gente está em público, digamos assim, o protocolo exige que eu não fale a nota dos alunos na frente de outros alunos, tá bom? Só por isso, beleza? Mas depois vocês vão ter contato com isso. Bom, aqui pela ordem, agora seria a Bruna Medeiros. Bruna, você está pronta? Bruna, minha querida, você está aí? Ai, Senhor da Glória. Gente, só um instante, eu tô com um probleminha aqui. Ô, meu pai eterno. Tudo bem? Calma. Tá. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim, mas travou. Ah, sim, não, desculpa. É o meu navegador resolveu fazer yoga. Bruna, minha querida, você está pronta? Ok. Bruna, você pode começar quando você quiser, tá? Pode compartilhar sua tela. Ok. Julie, você está pronta? Seria a sua vez agora, Tô, minha querida. tô pronta. Tá certo. Eu tô Pode aqui compartilhar. Você começa agora? Sim, assim que você estiver Tá, pronta. Eu vou tá, zerar aqui peraí. o cronômetro para ficar para você, tá bom? Tá, deixa eu compartilhar aqui. Pedro. Aí, tá dando pra ver, né? Sim, sim. Estamos vendo nitidamente, minha querida. Pode começar. Beleza, eu vou começar Eu vou então. começar a rodar o cronômetro aqui, tá? Uhum. Eu escolhi a primeira atividade, é aquela que a gente tinha que fazer com as formas geométricas, né, da atividade 5 da aula 11. Aí eu comecei assim, composição feita com lápis de cor, com achura e caneta posca preta contornando as formas. A imagem apresenta formas circulares e retangulares com cores primárias, azul, amarelo e vermelho, se sobrepondo e formando cores secundárias, verde, laranja e roxo. A composição, de um modo geral, está simétrica, equilibrada e harmônica. A segunda atividade que eu escolhi é aquela com as formas da bandeira nacional. E aí decidi fazer no computador, e aí eu coloquei aqui composição digital feita no CorelDRAW, utilizando elementos da bandeira nacional. A imagem é composta por 3 formas geométricas, retângulo, triângulo e círculo, em tons terrosos, laranja menos saturado, marrom e rosa claro, respectivamente. O retângulo em laranja forma o fundo. O círculo está em menor escala e se localiza mais à esquerda da composição. O triângulo inicia na margem esquerda, se sobrepondo ao círculo e termina com sua ponta quase ao centro do círculo. A impressão é do triângulo em primeiro plano, o círculo em segundo plano e o retângulo em terceiro e último plano. A composição tem o peso concentrado na esquerda, causando sensação de desequilíbrio e assimetria. Bem preciso. A figura triangular causa a sensação de movimentação da esquerda para a direita. Sua ponta traz o olhar para o círculo, deixando o quadrante direito abandonado, entre aspas, né? Uhum. Aí a terceira atividade também é daquela da bandeira nacional.
A composição digital feita no CorelDRAW, utilizando elementos da bandeira nacional. A imagem é composta por um retângulo em cor vinho, um losango em azul celeste e um círculo em amarelo pastel. Em primeiro plano está o círculo sobrepondo o losango, que por sua vez sobrepõe-se sobre o fundo retangular. As formas estão centralizadas no espaço imagético, trazendo a sensação de harmonia, simetria e equilíbrio. O fato de estarem centralizadas dá a impressão de ausência de movimento. E por último, como você abriu para a gente poder colocar uma outra composição de uma outra disciplina, né? Eu coloquei essa da série de pintura que eu fiz para a matéria de introdução à pintura. A composição trata-se de um autorretrato feita com tinta acrílica sobre tecido de algodão. É um rosto feminino de perfil, olhando para frente, no caso à direita da imagem, com um foco de luz saindo da direita para a esquerda, iluminando o rosto. Foram utilizadas duas cores, azul e laranja, em diferentes tonalidades que são complementares. O azul predomina na composição, exercendo função das sombras, enquanto o laranja representa as áreas iluminadas. A área iluminada do rosto está posicionada mais à direita do espaço imagético, mas ainda assim a composição, de um modo geral, apresenta ser equilibrada, mas assimétrica. E é isso. Uhum. Ótimo, excelentes trabalhos. Deixa eu ver aqui quanto você ainda tem. Bom, você ainda tem 8 minutos. Você quer falar mais alguma coisa? O que eu quero falar aqui, o que você ensinou, eu consegui aproveitar muito para as outras matérias, professor, muito mesmo. Inclusive, aquela roda das cores que você mostrou para a gente, eu uso em praticamente todas as minhas composições. Sim. Ah, sim, ela é bem legal para isso. E eu fiquei feliz de saber que, tipo, o que você estava aprendendo aqui, você conseguiu aproveitar em outras disciplinas. Isso é muito bom para se ouvir por um professor, sabe? E olha, essas suas imagens de introdução à pintura, onde você tá explorando o claro escuro, também dá uma pesquisa imagética interessante, Julie. Se eu fosse você, depois dava uma especulada nisso. Talvez Tá bom. você possa tirar uma pesquisa interessante daí. É porque, eu tô falando assim, gente, é porque, por exemplo, muitos artistas visuais, eu tô aproveitando que a gente tem um tempo extra, né? Eles principalmente no caso de pintores, eles costumam, por exemplo, quando eles fazem um determinado quadro que interessam a eles, às vezes eles costumam fazer quadros na mesma temática, entendeu? Não que tenham sempre os mesmos, digamos assim, que seja sempre a mesma imagem, mas os quadros eles têm, tipo, os mesmos elementos temáticos, né? Por exemplo, tem pintor que por um tempo passa por uma fase azul, por uma fase vermelha, ou por uma fase de claro escuro, né? E dá para digamos assim, esse tipo de pesquisa é interessante para o desenvolvimento digamos assim, do artista em si, né? Eu esqueci de novo, eu ia falar alguma coisa em relação ao trabalho da Laís que eu esqueci novamente. Deixa eu ver se eu me lembro. Depois eu me lembro, quando eu me lembrar eu falo. Então, tá ficando muito legal. Os trabalhos de vocês, o seu, nesse caso também, aquele claro escuro ficou bem legal. Os outros trabalhos também, que você desenvolveu. E Laís, desculpa, o que eu ia comentar é o seguinte: eu vi que naquelas suas imagens você usou muito, quando você for usar o círculo de cores, você usou a Adobe Culling, não foi? Oi? Você, em termos de disco de cor, você usou aquele Adobe Culling? É o nome do site que Sim, você passou? sim. Usei. Pois é. Como é que foi a sua experiência de usar ele? Desculpa, é porque nem todo mundo utilizou aquela ferramenta, né? Sim, foi tranquilo. Eu gostei. Que bom. Era só isso que eu queria comentar. Então, Achei gente, que foi bem útil. então, gente, só deixando claro, tá? Ninguém tá me fazendo, tá me pagando para fazer propaganda aqui, tá? Mas, por exemplo, nos trabalhos de vocês, ferramentas como aquele site da Adobe, do Adobe Cullen, já que é gratuito, né? Pode ser interessante para vocês criarem paletas rápidas, até para pintura analógica mesmo, quando vocês estiverem usando, né?
Ele é bem interessante também que você pode personalizar a sua, digamos assim, os seus controladores de giro, né? De giro geométrico, como tem lá. Eu só queria comentar mais por causa disso. É porque você foi uma das poucas que usou. Não que o pessoal que não usou o Adobe Culling, gente, esteja errado, tá? Cada um, como eu falei, tipo, cada um utilizaria o disco de cores que quisesse, nesse caso. Mas é só realmente dando um complemento nesse sentido. Pedro, é você. Sim, você está pronto? Eu quero. Assim, o cronômetro só começa a rodar a partir do momento que você estiver apresentando, tá? Compartilhando. Clica aí. Ok, valendo. Pode ir lá. Vou começar falando desse desenho aqui. Enfim, como as pessoas já falaram, né, a gente tinha um modelo para copiar, só que fazer parecer um desenho de. Eu gostei bastante de fazer isso. O que eu posso começar falando aqui? Então, a imagem original era um dinossauro indo embora depois de uma batalha, o oponente dele morto no chão, né? Eu gostei muito desse exercício de pensar como que a criança pensaria essa imagem. Eu tomei liberdade até de acrescentar alguns elementos que não necessariamente apareciam, por exemplo, o sol. Tem alguém comentou nesse mesmo trabalho ali, o sol na imagem original ele apareceu só como o rastro dele, né? A luz dele nas montanhas. Assim. E aí, no caso, a criança não conseguiria, né? Provavelmente não conseguiria ter essa percepção tão detalhada assim. E eu resolvi botar só o sol mesmo, né? Achei interessante fazer essa Sim, troca. ficou muito bom. E aí, olhando assim para analisar essa imagem, eu tive um pouco de dificuldade de pensar o que estava pesando mais, o que era essa composição. E aí eu costumo, às vezes, quando eu estou com dificuldade de pensar isso, eu gosto de inverter a imagem para pensar os elementos sem pensar no significado deles, só olhar pela imagem por si só. E eu resolvi inverter a imagem, né? E aí, quando eu inverti, para mim ficou claro que o elemento mais pesado, assim, pode ser esse dinossauro verde, né? Até porque quando você bota ele estava no chão, na imagem anterior. Quando você bota ele em cima, a impressão até que ele vai cair, né? Vai desabar sobre os outros. Assim. Tem a ver muito com o tamanho dele, né? Porque ele está em primeiro plano. Ele não está aparecendo completamente, ele está sendo cortado pela metade. E tem a cor dele também, que é uma cor mais clara, e isso acaba dando um peso maior para ele em relação ao outro dinossauro. Eu sempre confundo o roxo com lilás, mas eu acho que isso é um roxo, né? Não, com mais densa, mais escura. E aí, no meio, a gente tem esse dinossauro roxo e o sol. É interessante olhar assim de cabeça para baixo e queria meio que uma linha, né, uma diagonal aqui entre esses três elementos. A árvore acaba ficando um pouco de lado. Eu acho que existe uma relação entre eles, assim, até de hierarquia, né? Esse aqui é maior, esse vem em segundo plano, com tamanho secundário, né? Em segundo lugar de tamanho, e o Sol ele é menorzinho, mas ele tem outra questão também que é amarelo, e esse amarelo ele acaba sendo mais claro que esse roxo, então ele também tem um destaque maior. Sim, por ser uma cor mais clara. E aí, outra coisa que eu gosto de analisar também é sempre botando a regra dos terços. Eu sempre gosto de fazer isso para ver de uma forma mais metôdica. E aí a gente consegue ver mais claramente, né? Esse dinossauro verde aqui ocupa praticamente esses dois quadrados e começa a ocupar o terceiro aqui. Enquanto esse ocupa aqui só metade, né? Do centro e sai um pouquinho das laterais, mas ocupando bem pouco. O Sol, ele quase pega tudo, né? Esse quadrado. Aqui a gente tem vazio
E a árvore, ela, esse formato aqui ambulante, né? Ela não tem tanto peso, assim, pelo menos na minha percepção, eu não consigo sentir isso. De repente, quando eu tinha olhado essa imagem pela primeira vez, às vezes também ficou limitado, mas acho que não é o caso. Mas existe uma certa relação entre esses três aqui também, esse comum aqui. Vocês estão vendo o mouse, né? Dá pra ver? Sim, com certeza. Essa relação aqui tem um do lado, eu acho que sempre tem um tipo de relação às composições, né? Esses formatos triangulares. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim, os elementos, eu acho que eles têm uma questão muito de semelhança, de contraste entre eles, porque são, eu considero eles bem diferentes, né? Tanto pelas cores, como pelas formas aqui. Então, vamos dizer assim, pela categoria de elementos deles, eu acho que eles. Assim, é difícil falar nesses termos que eu estou falando, porque não são elementos geométricos. Eu acho que isso se aplicaria mais para questões geométricas. Sim, mas tudo que você acabou de falar é bem pertinente em relação à sua análise. Achei interessante, porque quando eu fiz o desenho, tinha proteção nenhuma artística, foi só um exercício mesmo. E aí depois parar para analisar é interessante, porque você faz uma coisa sem pensar na composição, e aí depois você voltar a fazer um processo inverso, né, de pensar a composição aqui. Então aí também tem que pensar. É. E fora isso, é só detalhes formais mesmo, tipo o horizonte, geralmente no desenho de criança a gente tem um horizonte, né? Não foi o tempo, geralmente as figuras estão mais soltas, mas eu acabei botando isso ali e deu até uma certa ordem para a imagem, né? Criando essa, como se diz, hierarquia, né? Primeiro frente abaixo, maior, segundo plano em cima, um pouco menor, aí tem a área um pouco atrás, isso. Então, acho que nessa imagem é basicamente isso. Eu falo, acho que tem mais alguma coisa para das cores, né? Peso, com próximo. Aí, essa segunda aqui, que é a gente desenhar de outra forma também, eu acabei descobrindo hoje que eu fiz errado no exercício, né? Edição de mensagem lá. Eu estava desenhando outra coisa. Mas vamos lá. O objetivo do desenho, agora eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa assim, né? É pegar um objeto e desenhar ele em outro estilo. E eu escolhi fazer meu desenho estilo rupestre, por tentar imaginar isso. O objeto, a princípio, era uma câmera fotográfica. E aí eu tentei reduzir essa câmera ao máximo aos elementos básicos, que seriam uma câmera fotográfica. E para mim, a câmera fotográfica é basicamente uma caixa com um buraco. Né? Você pode botar uma lente ou não. Você consegue fazer uma câmera só com essas duas coisas. E aí eu botei aqui o retângulo, né, representando essa caixa, e esse círculo aqui representando esse buraco, essa lente. Eu usei uma cor só, porque talvez eu tenha sido até um pouco menosprezei um pouco os desenhos rupestres, porque na verdade a gente tem desenhos rupestres bem detalhados, até com perspectiva de membros, né, dos animais e tal, mas aí eu realmente resolvi uma coisa bem elementar, básica. E aí eu usei só uma cor, que é esse marrom aqui, e seria uma cor facilmente achada, colocada na natureza, né, para você criar. Deixei, vamos dizer assim, vazado, né, sem como se diz? Preenchimento, né, só as linhas. Você trabalha com isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vale a pena falar essas coisas que eu falo na próxima imagem. Acho que dá pra começar. Sim, pode continuar, fique à vontade, Pedro. Não, é só porque eu estava vendo aqui os slides que eu uso para ver se o que eu quero falar é melhor falar aqui nesse slide, entendeu? Não, tudo bem. Vou botar aqui a regra dos textos também. E aqui eu acho interessante pensar as questões da semelhança, porque aqui esse retângulo, agora sem pensar em objeto, né, só pensando nas formas mesmo, o retângulo ele
é uma figura geométrica, um círculo, né? Só que eles se diferenciam. Mas o que seria bom explicando aqui seria a própria forma da tela, que o papel que eu usei, né? Então, eu acredito que o suporte é um elemento oculto, vamos dizer assim, né? Porque ele dá forma também do que está sendo visto. E aí, esse completando aqui, ele teria como se fosse uma rima, né? Ele opina o que está englobando ele. E aí, dentro do retângulo, a gente tem esse círculo aqui, que. Aí, eu vou colocar uma porcentagem. Eu vou lá e depois eu vou. Não posso ver. Tá. A questão das tensões, né? O círculo está bem no centro aqui, né? Então, em relação à folha de papel, ele tem um eixo bem tranquilo, assim, então ele pesa muito de um lado nem do outro, apesar de não estar 100% centralizado, mas eu acredito que isso, não, nesse caso aqui, não faz tanta diferença, né? Porque as linhas por si só já são muito tortas, né? Levando em consideração os ângulos, a falta de precisão, você olhando assim, essa imagem aparenta estar meio que no centro e tal. Sim. Mas, mesmo assim, essa distorção, ela tem uma certa dinâmica, eu acredito, na imagem. Porque a imagem está um pouquinho abaixo do centro, né? A gente percebe aqui, por exemplo, que pela barriga aqui, então, mais para baixo, e aqui um pouquinho mais de espaço de cima, né? E aí essa inclinação aqui também, acredito que ela tem um certo dinâmica para a imagem, quase como se tivesse um movimento nesses elementos. Apesar de não ter sido a intenção, né, acredito que gerou esse efeito. E aí, colocando os eixos aqui, fica mais curto, então, coisa que eu queria falar, eu esqueci. Fica à vontade. Passar para a próxima. E aí, esse daqui foi um trabalho, se eu não me engano, que tinha a ver com aquelas composições de ponto, esses elementos mais básicos. Se eu não vou olhar aqui, essas coisas. Aqui, então, eu quis trabalhar só com linha, porque quis exercitar, pensar o máximo que dava para fazer com essas linhas, e claro que a gente não quer concluir esse exercício de possibilidades, né? Existem possibilidades infinitas, mas o que eu trouxe foi o seguinte, aqui, se você parar para pensar esses elementos que são linhas, são muito parecidas, né? Pelo menos a maioria aqui, né? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, muitas vezes têm a mesma distância, elas seguem sentido até aqui, tem outros elementos e tal. Então, o que diferencia esses elementos? Primeiro, a proximidade, né? Por exemplo, você tem essa linha solta aqui, e logo em seguida você tem uma sequência de várias linhas muito próximas umas das outras, né? Isso realmente não tem a questão da Gestalt, né? Que vai para a proximidade. Os elementos eles criam grupos a partir de semelhanças que são muito parecidos, né? Então você pode pensar por isso como um plano de grupo, e aí você pensa esse aqui como um elemento solitário, esse aqui como um elemento de grupo, né? E aí, em seguida, de vários outros grupos semelhantes, que são essas linhas aqui, entre aspas solitárias, e a gente chega nesse outro elemento aqui, que ele cria, não sei nem como palavras usar, mas quase como se fosse. A direção das linhas está diferente. Eu ia falar grupo, mas não sei se é bem grupo, é quase como se fosse um objeto, mas que não representa nenhum objeto, né? A gente tem essas linhas horizontais bem pequenininhas, que elas entre si elas formam esse outro grupo, e aí do lado você tem algo parecido, só que invertido, começando de baixo para cima, e essa cima de cima para baixo. Esses dois juntos aqui, eles podem formar algum outro tipo de grupo. Isso por si só forma um grupo, isso forma outro, e esses dois juntos aqui poderiam formar um terceiro grupo, né? Pelas aparentes semelhanças, assim, né? Apesar de estarem invertidos. E aí, continuando aqui, eu acho interessante porque tem essa linha aqui, que são duas linhas que extrapolam esse suporte, né? E elas só estão um do lado da outra,
e tem aparentemente o mesmo tamanho que aparece para a gente, né? Mas por isso elas já podem parecer também outro produto, assim, elas parecem uma coisa só, né? Elas, Sim. entre aspas, fundem, né? Sim, e também parece que elas saem da folha. Já que você ultrapassou os limites, né? Elas continuam infinitamente para cima e para baixo. Exatamente. E aqui, assim, eu também usei cores, né? Se eu tivesse usado cores, poderia criar várias outras interpretações. Mas apesar de tudo isso que eu falei, eu acho interessante botar aqui na regra dos textos, para facilitar a visualização, que é uma imagem que está, como se diz, desequilibrada, né? Porque você nessa ponta aqui tem esses elementos que pesam muito, e aqui, bem na divisória de um lado para o outro, você tem esse elemento diferente, que não tem tanto peso, porque as linhas são horizontais bem pequenininhas, então uma linha horizontal pequena em comparação com a linha vertical grande, não tem nem comparação, né? Apesar de provavelmente ter muito menos linhas aqui, essas poucas linhas verticais conseguem ter mais peso do que essas muitas linhas horizontais pequenas. Uhum. Tem esse elemento aqui que, apesar de ser muito grande, até ultrapassar a folha, mesmo assim quase não consegue dar peso para a imagem, porque, vamos dizer, entre aspas, ele está vazado. Se eu tivesse botado uma cor aqui, talvez tivesse dado outro tipo de equilíbrio para a imagem, mas no caso não deu, então realmente ficou, se fosse uma gangorra, ela estaria pesada totalmente para esse lado. Né? Uhum. Toda a questão de ritmo também, né? Espaçamento aqui, possibilidade. Então, deixa eu ver isso aqui. Não, acho que essa aqui Já elucidou. Passando para a figura essa aqui 4. que foi uma imagem. Deixa eu já até extrapolei no tempo. Desculpa, eu vou segurar aqui. Essa imagem que eu peguei do esquina. Ah, não. Pedro, fique à vontade ainda aqui em relação ao tempo, porque como as outras teve várias apresentações curtas, a gente está com uma folguinha de tempo, tá bom? Então, fique à vontade. Tá bom? Então, essa imagem foi uma pintura feita em papel Panamá, pintada com acrílico. É uma série, né? Mas aí só trouxe um elemento. E eu queria até te aproveitar para te perguntar, professor, porque eu não tive muita oportunidade de interagir com outras pessoas que viram essa obra. Eu queria te perguntar assim, para você, essa imagem, o que seria figura e o que seria fundo? Bom, no caso, eu sempre parto da ideia de que o fundo, ele é, digamos assim, ele está vinculado às bordas da tela, né? Só que nesse caso aqui específico, você conseguiu quebrar um pouco isso. Essa obra é uma, digamos assim, isso daqui é uma gestalt interessante. O fundo pode ser esse preto e o vermelho em volta pode ser um vazado, tanto quanto esse preto da freia pode estar no primeiro plano e o vermelho ser o segundo plano. Tudo vai depender da percepção Sim. da pessoa. Eu te perguntei isso, professor, porque, como eu falei, era uma série. E aí, na série, o objetivo, a minha intenção quando eu fiz era sempre o vermelho ser a figura e o preto ser o fundo. Mas nesse caso aqui, eu resolvi inverter, assim, como se fosse um negativo em relação às outras obras, né? Mas é isso que você falou, depende muito do ponto de vista, da forma que você quer olhar para a imagem. Né? Porque Sim. essa centralidade aqui, de certa forma, ocupar mais espaço, ele aparentemente é uma figura. Mas. Sim, é exatamente. Aqui você fez a mesma coisa que você fez com aquelas linhas da outra imagem. Você ultrapassou os limites da folha e ao fazer isso, você transformou isso num recorte de realidade. Né? E a gente pressupõe que é um retângulo, mas aqui, se você for olhar, né, não tem as pontas aqui no final dele, mas você pressupõe que ele continua aqui e termina, né, o formato do retângulo. Exato, você continua prolongando as linhas e aí você forma mentalmente a imagem do retângulo. Tá bem instigante essa sua obra. E aí você, nessa figura aqui, que poderia ser um recorte, né, um buraco, vamos dizer assim,
ela cria essas outras figuras também, que são esses retângulos aqui nas laterais, né? Você pode observar esses elementos de retângulo. Sim. Eu tenho me interessado um pouco mais por essas questões geométricas, antigamente eu não tinha muita graça, mas eu acredito que eu me interessado um pouquinho mais Sim. sofisticado. Essa sua série de quadros deve ser interessante. Você expôs eles em algum lugar? E vai sair pela disciplina de Suruca, eu acho. A gente fez um vídeo, Ah, não sei se vai legal. ser no YouTube, mas Então esse quadro foi feito para a disciplina da Tsuruko? foi assim. Nossa, ela deve ter gostado bastante, né? Dessa sua brincadeira, dessa sua, digamos assim, subversão da percepção. Eu não chegou a comentar muito isso, porque eu te perguntei pra gente ter essa interação, porque às vezes a gente fica pensando uma coisa e para as outras pessoas parece outra Sim, completamente sim. diferente. Inclusive, eu posso te dar uma referência para você pesquisar em relação a isso. Você já ouviu aqui eu falando muito do construtivismo russo, né? Sim, sim. Então, você sabe qual é o nome de um dos primeiros trabalhos do construtivismo? Eu falando branco, Não, exato. É o quadrado preto sobre fundo branco e o que veio logo depois, quadrado branco sobre fundo branco. sim. Alguns elementos temáticos desse seu trabalho me lembram muito esses primeiros trabalhos do construtivismo. Se fosse você, se fosse você dava uma olhada nele e utilizava ele como referências, porque me parece que você, digamos assim, você tem não sei se foi consciente, mas lembra muito o início do construtivismo russo. A gente viu bastante aqui em várias disciplinas, essa questão do subjetivismo, do suprematismo, né? E interessou muito. Acho que foi daí que veio essa vontade. Tanto é que eu não usei todas as técnicas que a Tsuru passou, eu passava coisa de sombra e tal, e aqui não cabia essas questões de sombra. Eu até poderia ter brincado com subtons, né, dentro do vermelho para criar outras questões, mas não quis ir por esse lado, eu quis começar mais para chapar mesmo. Mas me interessa muito esse movimento que você falou, e com certeza serviu de inspiração, mas aí, enfim, foi a primeira experiência que eu tive com esse tipo de trabalho, né? Sim, está desenvolvendo bem. Eu acho que você pode desenvolver uma linha de pesquisa imagética interessante nesse sentido. Sim, com certeza. Eu vou prestar mais atenção nisso, ficar para referências nesse sentido. Porque foi um movimento que se passou, mas assim, Não, ele deixou marcas. O isso construtivismo eu você russo, vê ele com isso. gerou a Bauhaus. Você vê influências dele na própria arquitetura de Brasília. Digamos assim, a noção que a gente tem de design moderno, de arquitetura moderna e tudo, tem base neles, O né? que eu ia falar, professor, é que, apesar do movimento ter passado, a gente, como artista, usa muito consciente como uma obrigação de ter que inovar, né? Tem que apoiar, entre aspas, os outros nos diferentes. Isso é Sim. referência. E se algum dia sair alguma coisa diferente, que a gente nunca foi feito, ótimo, mas não é intenção assim. Não, mas na arte também, Pedro, existe a figura da releitura, tá? E isso é totalmente válido também. Você pode inovar numa releitura. As releituras, elas são, digamos assim, são obras que elas podem pegar temáticas antigas e dar uma ressignificação para elas no momento contemporâneo, né? Então, digamos assim, é perfeitamente válido você ressignificar uma obra e colocar o seu elemento autoral nela, né? Eu já vi muitos artistas fazerem isso com relação àquele... Hã? Alguém falou alguma coisa? Pode se manifestar, gente, à vontade. Você está ouvindo? Tô ouvindo. Bom, só uma pergunta, Pedro. Essa é a sua última imagem? Deixa eu ver aqui, eu tô perdido. Aí eu ia falar uma posição aqui, Tá, pode continuar falando. É que a gente acabou... mas aqui eu acho que ela nem cabe tanto para a regra dos textos, né? Porque ele tá, os elementos eles estão muito interligados, estão muito preenchido esse quadro. É uma das raras, talvez seja uma das raras vezes em que a regra dos terços talvez não se aplique. Gente, eu só queria fazer um parênteses, tá? O Pedro, ele tem uma pesquisa também em fotografia, né, Pedro?
E esse elemento da regra dos 3/3, ele vem da fotografia, no caso. É o que muitos fotógrafos usam para fazer a diagramação com suas composições imagéticas. Aí, como isso é da fotografia, não estava no conteúdo dessa matéria de introdução, tá? De oficina básica. Mas vocês podem pesquisar na rede depois ou bater um papo com o Pedro depois sobre isso. Beleza? Mas é uma regra interessante para você também utilizar nas suas composições imagéticas, tá? Geralmente você se coloca. Bom, não vou ficar aqui, eu não vou dar uma aula de regras de textos aqui agora. Mas os encontros dessas quatro linhas é que, digamos assim, são os nodos de peso visual da imagem quando se usa essa regra. Tá bom? Fecha parênteses. Bom, Pedro, você tem mais. Beleza. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Só comentar mesmo que você falou da fotografia aí, apesar de a gente fazer fotografia aqui na faculdade, mas o meu objetivo nem foi esse quando eu entrei aqui em casa da fotografia. Essas aulas, elas servem, né, para a gente pensar com a imagem. Sim, com certeza. E não é porque a regra dos textos é um elemento da fotografia que ela não pode ser utilizada nas artes visuais ou nas artes cênicas, né? Sim, os elementos das artes da pintura, da escultura, todos os outros não podem também ser usados na fotografia. Sim, com certeza. Bom. Eu estou compartilhando ainda? Não, já encerrou. Tá bom? Bom, gente, a gente ficou com uma folga de tempo, por isso que eu dei mais tempo para o Pedro fazer a apresentação dele, tá? Romi, você tá pronta? Você é a próxima. Oi, tô sim. Tá certo? E não se preocupa, você vai ter exatamente a mesma disponibilidade de tempo que o Pedro, tá bom? Nesse sentido. Tá bom. Não, tranquilo. Tivemos Acho que eu sou a última, né? Creio que sim. É só ordem alfabética, me deixa pro final. Eu sei, nós da letra R sempre somos os últimos. O que, sinceramente, me deixa, eu acho uma posição muito confortável. Você gosta? Mas eu nunca me importei, não. No início, no final, tanto faz. Tudo bem. Vocês estão vendo a minha tela? Então, estamos vendo. Eu vou marcar o tempo aqui só por formalidade, tá? Ok. Bom, eu até não escrevi atividade 7, botei 4 trabalhos, que eu achei bonitinho. Não, a diagramação ficou ótima. Deixa assim. Ficou bom. Só para fazer uma firulinha. Sim. Eu escolhi 4 trabalhos da matéria mesmo, não peguei nada de fora. Esse primeiro trabalho aqui é o trabalho de pontos. Embaixo da imagem eu coloquei as descrições, mas eu acho que eu vou falando as descrições com a imagem, que eu acho que é melhor para vocês acompanharem, né? Uhum. Inclusive, eu tenho uma pergunta sobre essa sua imagem antes de você começar, desculpa. É porque você fez curvas logarítmicas nessa espiral que você fez. Tipo, que são as curvas que a gente tem em girassóis. Você fez isso manualmente ou você usou alguma técnica parametrizada? Não, eu fiz isso manualmente. Mas assim, eu tinha uma outra imagem que não era totalmente igual, mas que fazia essa espiral de pontinhos. E eu fui usando ela como guia, assim, eu fui olhando e fui fazendo. Tanto que essa daqui não ficou tão perfeita. Eu tenho um negócio lá em casa que chama pinta-bolinhas. É um negocinho de plástico que tem umas pontinhas para você pintar mesmo na tinta. Então ela foi feita com tinta acrílica. Tá até aqui comigo, tem até uma textura assim, tátil, né? Uhum. E a tinta ela ficou alta, né? Sim. E eu queria que ela ficasse mais perfeitinha, mas ela não ficou. E bem no centro ela ficou muito escura, eu não conseguia dar a distância que eu queria dar para ficar uma coisa mais de malha, assim. E no Sim, final mas eu olha, que parecia um pássaro abaixado, assim, aí eu botei o nome de Fênix. saquei. Não, tá ótimo. É porque santa paciência. Demorou, viu? Eu fiquei um tempão para fazer esse aí, mas eu queria muito tentar fazer. Sim, agora depois você compara essa sua foto com uma foto de um girassol. Você vai ver exatamente essas mesmas linhas. Caramba, tá, vou procurar, não tinha me atentado para isso. Não, tudo bem, é porque eu, digamos assim, eu tenho um certo fraco por desenhos de lógica matemática, então eu pesquiso muito sobre isso. Por isso que me chamou muito a minha atenção nesse sentido. Pode continuar, desculpa ter interrompido. Não, tá bom. Então, a ideia quando eu comecei a fazer era fazer
exatamente isso, pontos maiores e menores, mais próximos e mais separados, para dar essa malha, né? Para criar uma malha que formasse uma textura ótica e, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma espiral que fosse entrando assim, né? Os pontos mais escuros, né, que estão por fora, eles são os que têm o maior peso visual. E essa variação de tamanho de pontos e de afastamento entre eles acaba dando equilíbrio na composição. E o olhar, né, o nosso olhar, ele vai da parte externa para a parte interna. Ele faz esse movimento de espiral. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. E esse é o movimento da composição, né? Leva o espectador a acompanhar esse movimento. A figura tem como parte positiva os pontos e como parte negativa o fundo branco. E existe forte tensão entre os pontos. E eles parecem se unir em ondas que se entrelaçam. Isso aí foi uma coisa que eu percebi ao final, que ficava essas ondas assim, porque eu acho que como eu tentei fazer, eu desenhei essas linhas primeiro, né? E aí fui fazendo, e aí ele meio que ficaram essas ondas assim. E talvez isso seja um pouco da parte matemática que você falou, né? E existe semelhança entre os pontos e, ao mesmo tempo, contraste, porque eles se alteram com espaçamento e tamanhos, né? Ao mesmo tempo que eles são semelhantes, eles são contrastantes. Peraí, passar aí aqui a análise que eu já falei para vocês. E agora eu vou para o segundo trabalho, que foi um trabalho também da mesma atividade, que é a atividade 5, de planos. Então, nesse trabalho, eu quis unir os planos, peguei cubos, né? E quis unir os cubos, mas eu quis dar uma ilusão de 3D, né? Então, eu variei a posição e a cor. Esse trabalho é em lápis de cor, em cinza claro e cinza escuro, e o branco é o branco do papel. Ainda assim, eu acho que eu não consigo ver positivo e negativo nessa imagem. Para mim, é tudo positivo, porque a gente não consegue determinar um fundo, né? É como se tudo fosse imagem. O peso visual está nas partes brancas, porque elas sobressaem, elas parecem que estão mais próximas, né, do espectador. E movimento e direção é exatamente esse mesmo. É como se a imagem estivesse saindo do papel para frente. Essa composição, ela tem um gradiente hierárquico próximo de zero, o que quer dizer que existe um equilíbrio por homogeneidade, tudo mais homogêneo, né? Porque a repetição cria esse equilíbrio homogêneo. As partes que são da mesma cor têm semelhança entre si, e as que têm cores diferentes se contrastam. A tensão é o que faz com que a justaposição dos cubos pareçam ser uma coisa só, criando uma forma, né? Então, essa tensão dos cubos justapostos, que parecem uma coisa só, cria tensão. E essa tensão... Peraí, deixa eu ver o que eu estou... Não, eu já falei. E a malha criada é uma textura ótica. Ela dá a impressão de ter grande volume, mas que não se comprova na textura tátil, quando a gente toca, né? Vou passar... Essa aqui é a explicação. Esse aqui é um da atividade 4. A gente tinha que fazer o globo e a televisão e depois desconstruir de alguma forma, assim. Eu tentei fazer alguma coisa meio cubista, mas eu não sei se eu consegui. Mas, de qualquer forma, eu desconstruí a figura da forma que eu achava interessante, né? Então, essa composição traz a desconstrução da figura de uma televisão. Eu escolhi uma televisão antiga, daquela, porque eu acho esses pés lindos, sensacionais. Então, as partes são cortadas e justapostas. E eu alterei a posição original também, então algumas partes estão giradas. O peso se concentra na figura central e na sua grande porção branca. Então,
Eu acho que a figura central é o que mais chama atenção primeiramente, e principalmente a parte branca, porque o branco ele se sobressai mais ao centro, e também porque está bem no centro óptico da imagem, né? A direção, para mim, puxa para as duas pontas, que estão os pés pontudos, da televisão. E esses dois pés juntos acabam formando uma diagonal, assim. E o movimento do olhar, ele vai do centro, que é onde você bate o olho primeiro, para as pontas, para depois você olhar as outras figuras na outra diagonal. As duas pontas opostas dos pés da televisão trazem equilíbrio à composição e harmonizam o conteúdo da porção central. A tensão é garantida pela quebra da figura em várias partes. Nos locais onde as figuras estão desencontradas, existe forte tensão. O olhar ele tenta juntar as partes, dando sentido à figura observada. Agora, aqui a explicação. E aqui meu quarto trabalho, também da mesma atividade 4, eu botei o globo. Também é lápis de cor sobre papel. E essa composição é uma desconstrução da figura de globo. Eu usei o mesmo princípio que eu usei no da televisão. Eu quis puxar por alguma coisa meio cubista, surreal, eu não sei se eu consegui. O peso visual ele está bem no centro, que é exatamente onde está a forma circular do globo, e também é a parte mais clara da composição, então ela chama muito mais atenção. As partes do globo elas se multiplicam e se sobrepõem, e a composição puxa em 4 direções diferentes, que são as direções onde os pés estão, tem os pés do globo, né? As 4 posições que estão os pés. E o movimento do olhar, ele é circular, é como se o globo estivesse girando sobre o seu eixo. Então, assim, eu já observei várias vezes essa imagem. Eu sempre começo no centro e aí eu vou indo nos pés. E aí é como se eu voltasse. Então, eu percebo que tem esse movimento no olhar, assim, como se meu olhar ficasse girando. O fundo simples em camadas degradês favorece esse movimento do olhar. E, apesar da fragmentação, há equilíbrio. O pé superior, ele sai um pouco do papel, né? Uma parte dele está escondida lá, e isso equilibra com os 2 pés de baixo. Como tem uma tensão em cima dele saindo, equilibra com os 2 de baixo. E a mesma coisa na outra lateral, tem um pé saindo, mas equilibra com um arco completo que está do outro lado. Então, a composição ela fica equilibrada. O positivo é o globo, né, e as suas réplicas, suas variações, e o negativo é o fundo cinza. A textura é ótica e tátil, pois fica por conta do lápis no papel, que pode também ser sentido ao toque. Então, olhando mais de perto, sim, dá para ver que a textura que a gente tem é a textura do lápis de cor, que pegou a textura do papel. E quando passa a mão também, você sente essa mesma textura do papel. Eu achei lindo, eu achei que teve bastante profundidade, porque a terceira parte, como se fosse o terceiro globo, tá lá no fundo e vai ficando mais claro também. Então tem profundidade, assim, como se ele estivesse entrando por um túnel, né? Exatamente. A ideia era essa, era fazer fazer rodar, assim, né? Sim. E é isso, professor. Dá até para fazer um link com um trabalho do Champ, O Homem Subindo a Escada. Eu acho que eu não conheço esse trabalho. Tipo, ele coloca... Conhece, Rome? Você não tá lembrando. O nome, né? Então... É um trabalho... Não é aquele professor que tem um monte de porta e um monte de escada? Sim, e tem a forma de um homem que ele desenhou em rastro. Tipo, ele se movimentando sobre a escada. Vou procurar para ver. Só que lá, claro, ele tem uma quantidade cavalar de desenhos a mais, né? Para dar a noção de movimento. Aqui você utilizou um pouco menos. E olha, Romi, um comentário à parte. Essas suas tentativas de criar uma coisa no estilo cubista, eu acho que tá gerando o seu estilo de desconstrução de imagem. As duas eu tentei ir pelo mesmo caminho e acabei... Criando o seu jeito de desconstruir a forma.
Porque o cubismo, digamos assim, na sua essência, ele é uma, digamos assim, ele é uma tentativa, uma proposta de desconstrução da imagem. Isso não quer dizer que não existam outras propostas para se desconstruir a imagem. E as suas propostas estão ficando bem interessantes. Depois, explora mais isso no futuro. Pode ser bem legal, né? Bom, você tem mais alguma coisa para acrescentar, Romi? Não, só agradecer, falar assim, o que vários colegas já falaram, que o que a gente aprendeu aqui esse semestre eu consegui usar em várias matérias, bastante também introdução à pintura que eu fiz nesse semestre, a parte das cores foi excelente, o programa também da Adobe eu uso direto. Ah, o Adobe Quando eu Culling, preciso né? de alguma coisa, minha filha, ela pinta muita mandala que ela gosta. Aí eu mostrei para ela, ela agora toda vez vai no programa primeiro para ver se tá legal, se tá harmônico, se tá as cores, antes dela começar a fazer também. Então, Legal. já tá passando para outras pessoas, né? Isso, E pode passar. Afinal de contas, já que é de graça, e você sabe, né? A Adobe não dá muita coisa de graça, né? verdade. Mas foi ótimo, foi muito, muito proveitoso, assim. Eu consegui tirar muitas coisas interessantes. Ah, legal. Bom, se você não tem, se você terminou a sua apresentação, você pode encerrar a apresentação agora, né? Aí, no caso, nos últimos minutos, entrou o nosso amigo Israel. Bom dia, Israel, tudo bem? Como é que você tá? Seu microfone está desligado. Bom dia, amigo. Bom, como você chegou agora, eu ia passar o trabalho da Maria Eduarda, né, que deixou com a gente ontem, né? Mas como você entrou agora, você pode apresentar, tá bom? Eu vou apresentar então, vou fechar essa porta aqui rapidinho, Tá, fecha lá. porque o barulhão da rua lá fora. Tá, tudo bem, fica à vontade, meu caro. Aí, tá, vou iniciar aqui. Tá legal, o tempo começa a correr assim que você compartilhar a tela, tá? Mas é só de praxe, como o vídeo da Maria Eduarda tem só 4 minutos e meio, quer dizer, quase 5 minutos, tá tranquilo, tá? Fica à vontade. Tá. E que bom que você veio, rapaz. Oi, aí. Essa é a primeira pintura. Ela se chama, eu comecei aqui na verdade. Essa é a primeira pintura, ela se chama Atemporal. Atemporal você vê bastante contraste nela, pois ela é uma pintura também aquarelada, feita com tinta acrílica, e que tem diversos tons na paleta, mas eu quis focar mais nesses tons do azul claro e do vermelho com laranja, assim, ó. São cores de uma paleta de cor incrível, não utilizei muito de ter uma paleta e já consegui ir atrás dela, mas eu queria muito que tivesse esse azul, esse rosa e esse laranja. Acho maravilhosa. É uma pintura tamanho A2. Vamos lá. Essa aqui se chama Valor da Alma. É uma pintura feita a óleo, com fluidez e peso, equilíbrio. Eu acho muito, muito. O que acontece? Essa pintura ela é uma óleo e ela tem pedaços metálicos de ouro, folha de ouro, aqui como você vê. Ela é carregada de bastante tinta e o formato visual dela é realmente essa fluidez. Ela tem um equilíbrio nessas duas partes daqui, sabe? Em que as duas são mais claras e as duas aqui são mais escuras. Faz esse X na pintura. Gosto bastante, mesmo. E principalmente nos tons claros, que não dá para ver direito e diferenciar eles, mas eles têm aqui. Porque tem tonzinhos mais clarinhos da pintura. Essa pintura é enorme, ela tem 2,30 m por 1,10 m. 2,30 m por 1,10 m, exatamente. Acho maravilhoso. Ela é em tela. Essa se chama Promise. Todas feitas ao longo do semestre, tá, professor? Foi para minha matéria? Não foi para a sua matéria, foi que fiz ao longo do semestre. Ah, sim. Não, é porque eu tinha liberado uma pintura para você usar um trabalho que foi feito durante o semestre que não foi na minha matéria, no caso. Era um só. É.
Bom, mas continua essa apresentação, beleza? A gente conversa sobre isso depois. Isso Tá. não é papo pra gente ter aqui agora, tá bom? Vai em Essa frente. pintura chama Promise. Promise, ela é uma pintura que eu fiz no papel. Você vê o quadrado em volta dela aqui, ó. Nessa parte que está cortada, ela é um papel e eu colei ele no vidro. E aí eu realmente fiz esses dois cococós saindo de fora da pintura no vidro mesmo, com tinta a óleo. Foi bastante dificinho, bastante chatinho, mas deu um novo olhar para a pintura que eu nunca tinha visto assim. Achei muito, muito bom mesmo. Ela é uma pintura bem fluida, bastante feita a óleo. Tem esse contraste, esse peso dela no meio, né? E dos lados ter todo esse fluido saindo, que eu acho que deixou uma pintura bem harmônica e mesmo assim, sei lá, me trata. Achei maravilhoso. Uhum. E essa é a última pintura, se chama Marinho, chama Cerulean, Alma de um Marinho Perdido. Ela é uma pintura feita à base de álcool, tinta à base de álcool e gotejadas, e com tons metálicos também. Ela eu já não consigo falar de peso e equilíbrio, porque ela realmente é gotejada. Então, ela é uma pintura com muita informação, mas que não que tenha sabe, uma tranquilidade. Mas é uma pintura boa de se ver. Gosto bastante. Ela tem um eixo meio central por causa do rosto, né? É, um pouco, mas ainda assim você vê que o rosto ele entra, ainda mais com o olhar para a direita, ele entra, mas ainda assim ele não está centralizado. E tudo ficou muito abstrato. Mas eu gostei bastante do resultado. Muito. Uhum. Tá certo. É isso? É isso. Bom, você ainda tem mais 8 minutos de apresentação. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Posso falar mais um pouco sobre o processo de cada uma. Quer? Ah, sim. Por favor. Tá. O que acontece aqui? A temporal. A temporal, eu fiz uma pintura que foi projetada, botada no projetor, porque normalmente eu tento às vezes passar o papel. Então eu uso o projetor ou eu boto na tela. Eu não faço o desenho do tamanho livre, depende do que eu quero, sabe? E esse ela foi passada pelo projetor. Ela é uma imagem de uma criança, só que eu adicionei bastante olheiras nela. O que deu esse tom de ser entre. Ele fica entre o mais velho e o mais novo, muito forte. Você consegue sentir que ele é uma criança, um olhar inocente ou ainda assim mais velho. E ainda assim, o mais velho. Essas gotas de chuva atrás que dão um tom de cidade, a cor dele é muito forte, é muito contraste, muito brilhante mesmo. E aí, essas cores atrás, eu fui botando gotinhas de tinta e fui empurrando elas para baixo. E aí tem um fundo de chuva e de cidade mesmo. Eu gosto de uma cor bem melancólica, traz um tom melancólico e ainda assim muito clear, para a cor do olho esquerdo. Essa pintura foi uma encomenda que eu tive que fazer. Antes de eu começar a trabalhar na pizzaria lá, eu tive que fazer essa encomenda porque ela era muito grande. Ela já tinha sido meio cara. E eu queria utilizar bastante dessa folha de ouro que faz isso aqui. É ouro mesmo. É ouro, só que ele é um ouro finíssimo para você colar. É maravilhoso. Eu demorei nessa pintura aí, sei lá, eu fui para lá 2 dias fazer, umas 3 horas de pintura. Bastante tinta. Eu gastei bisnagas e bisnagas de tinta a óleo. O que para mim foi muito gostoso de ter feito. Eu gosto muito dos tons dessa, porque ela realmente é um tom terroso, o bege, um verde mais fechado e um verde mais aberto também, um pouco mais para azulado, quando ele mistura no branco. Eu gosto muito dessa paleta, ela foi uma paleta já estabelecida pela galera que fez a encomenda, porque era para uma sala que tem essas cores, e aí eu fiz já estipulado em cima. Não tive dificuldade alguma, porque é totalmente abstrato, para mim foi muito bom.
Foi maravilhoso o processo dessa pintura aqui. Maravilhoso mesmo. Agora, Promise, essa daqui, velho, ela foi muito importante pra mim. Muito. Sim. Essa pintura era uma venda também. Ela foi projetada. Eu fiz 2 pinturas antes dela, com esse mesmo tom, só que eu não gostei do resultado de jeito nenhum. Agora, Promise foi um negócio que eu falei assim, velho, eu vou fazer o que eu sei fazer. Primeiro que eu tenho que pintar a paisagem, eu não sei pintar paisagem, não sai coisa. Uhum. Eu vou mexer com o que eu sei mexer, que são rostos. E Uhum. aí, eu tô tratando aqui. Que são rostos. E botar um pouco dessa pegada meio Van Gogh. A ideia de tirar a pintura do respiro, porque, por exemplo, eu sempre gosto de botar o respiro nas pinturas, seria só o vidro. Essa folha colada quadrada e só a pintura no vidro. Uhum. O respiro de vidro já era diferenciado para mim. Mas ter continuado a pintura depois dela, do vidro, cara, isso foi. Eu gosto muito desses 2 pesos aqui dela, que ela sai em cima. Sim, você Você vê que ela. ultrapassou os limites da tela. Isso é bem interessante nesse ponto. Das imagens que você mostrou aqui, eu gostei mais Depois dessa. Oi? Das imagens que você mostrou aqui, eu gostei mais dessa. Foi. Eu gosto muito dela, muito. E é uma pintura que eu não consigo decifrar muito o sentimento que me traz. Eu gosto de falar que ela é uma pintura a gênero, e não é. Que é a gênero mesmo. Tem olhos fundos, não diria cansados, mas ainda assim inchados, de certa forma. Os tons dela são perfeitos, velho, perfeitos. É uma paleta de cor muito boa. Que é o verde com o amarelo e o azul ainda. E entre eles, a diversidade entre eles aí vai ser maravilhosa. Eu gosto de estar surtando aqui. Ele é novinho. Mas esse negócio de desfazer ela no fundo, e principalmente essas 2 linhas mais escuras aqui, ó, que fazem as de cima e as de baixo, fazem um ornamento perfeito pro negócio. Acho maravilhoso. É uma pintura com bastante contraste, bastante. Tá certo. Legal. E Cerulha é isso. Cerulha foi só experimentação mesmo. É uma experimentação interessante. Eu acho que você pode tirar séries interessantes desse quadro. Também acho mesmo. Sim, com certeza. Bom, Eu fiz acho. mais tempo. Uhum. Legal. Bom, imagens interessantes, Israel. Acho que só houve aí uma, digamos assim, uma interpretação errônea da sua parte dos trabalhos que eu estava solicitando, né? Mas relaxa, a gente conversa sobre isso no privado, não, tá bom? Tá bom. Tá Beleza? bom. Acho que eu tenho algumas coisas para falar com você. Aí eu te pediria para você, Demorou. quando a aula terminasse, você ficar depois. Não é bronca, tá? Eu quero só conversar, certo? Tá, Contigo. tudo. Beleza? É só porque, tipo Tá. assim, eu senti que eu tinha que falar contigo sobre algumas coisas, mas não é o momento aqui agora, né? Porque a gente tá fazendo uma apresentação, isso daqui vai pra mostra, né? E aí Sim, a gente conversa, tá bom? tá bom. Bom, agora pra finalizar, vamos ver aqui na lista se tem mais alguém. Todo mundo que tá aqui na lista já apresentou a gente? Porque às vezes eu sou horrível pra perceber, pra passar batido. Tirando a Moema, lógico, né? Bom, beleza. Então, pessoal, eu vou passar agora para vocês, tá? O vídeo que a nossa amiga e colega, a Maria Eduarda, fez ontem, tá? Como eu disse, ela teve problemas no trabalho e ela me perguntou se poderia fazer a apresentação dela em vídeo. Aí ela enviou um vídeo para atividade, né? E eu vou veicular ele aqui agora. Tudo bem? Professor, Sim. só uma dúvida aqui. O senhor falou que vai colocar os trabalhos na amostra. E serão de todos? Não, era exatamente isso que eu ia falar no final. Aqueles que não quiserem aparecer, por favor, eu vou colocar o nome de vocês numa listinha, porque eu vou editar o vídeo depois. E Sim. aquele pessoal que não quiser aparecer, eu vou tirar ele da lista, tá bom? Sim, entendi. Mas, por favor, fiquem aqui até o final para pegar o nome de quem não quer participar ter o seu trabalho exibido nesse vídeo, tá? Ok, Tudo bem. entendi. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Tela inteira. Aí vou compartilhar minha tela 2. Só um instantinho.
me sacanear de novo, né? Ok, tela 2. O vídeo dela é rápido, tá, gente? Dura só uns 4 minutos e meio. Só um instantinho. Só um instante, gente. Meu computador ele está um pouquinho indisposto nos últimos dias. Eu tenho exigido muito dele. Ok. Ok, ocultar aqui. Ignorar. Beleza. Pessoal, todo mundo está vendo a minha tela? Eu tô, só que Tô, tá vendo tudo. pequenininho, né? Sim, não, é porque eu ainda não comecei a reproduzir o vídeo. Eu vou deixar ele em tela cheia. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Atividade 7, conteúdo das aulas 17 e 18. Vamos lá. Aqui na atividade 2, eu gostei muito de fazer essa atividade. Por mais que ela não fique esteticamente bonita, na verdade, nenhum dos meus desenhos ficaram esteticamente bonitos. Mas eu gostei muito de fazer porque relembrou um pouco de como eu desenhava quando eu era criança. Eu gostava muito de pintar e eu gostava de fazer só coisas muito normais, desenhos normais. Eu não gostava de fazer nada muito abstrato, né? Eu era muito sistemática e gostava só de desenhar as formas mais corretinhas, assim. E desenhar essa forma meio louca me ajudou a, tipo, lembrar de como eu gostava só de coisas normais. Aqui nessa atividade do globo, eu escolhi um globo preto, que eu achei muito bonito a imagem do globo preto. E eu desenhei primeiramente com uma lapiseira 07, depois num papel para fazer aquarela mesmo. E depois eu pintei com um lápis aquarelável. Só que ela estava ficando muito clara, então eu vim com a tinta de aquarela e joguei por cima. Dá pra ver, né, que em alguns lugares que ela tá mais escura do que em outros. Depois eu vim com a caneta hidrográfica e comecei a contornar, só que como o papel estava manchado, manchado não, estava molhado, ela manchou um pouco. Eu ia fazer um outro desenho, não ia apresentar esse, inclusive, só que eu achei muito interessante eu chegar e mostrar esse, porque assim eu posso mostrar e eu posso analisar bem melhor do que se fosse um desenho perfeito. Então dá pra ver, não usa caneta hidrográfica quando o papel estiver molhado, sabe? Ao invés de utilizar uma tinta, ao invés de utilizar várias vezes a mesma coisa, utiliza só um tipo de tinta, né? Por exemplo, pode-se ver que nos lugares onde está marrom, eu usei apenas um tipo de tinta, que foi a tinta de aquarela. Então, deixei esse desenho assim para que ficasse melhor para análise. Aqui foi uma coisa louca que eu fiz, mas eu achei muito interessante e casou muito com as aulas que foram dadas. Nessa atividade, eu quis comparar o círculo grande com os círculos menores. E quais deles estão assimétricos? Todos eles, porém o maior transparece mais por conta do seu tamanho. Do seu tamanho maior em comparação com os menores. Né? Então, esse círculo grande do meio, ele está bem assimétrico e as bolinhas pequenininhas, elas estão também assimétricas. Só que quando você olha em conjunto, você não percebe muito que elas estão assimétricas, que elas estão em conjunto. E eu fiz uma bolinha lá do lado direito para perceber que isolada a gente consegue ver melhor, né? Independente se ela for grande ou pequena. Mas é claro que a maior está em mais evidente, dá para ver melhor. As formas no centro das linhas, a forma no centro, né, que é esse ponto aqui, que é esse triângulo mal feitinho aí, como o professor falou, que o professor não, no slide está lá escrito que qualquer coisa pode ser um ponto, eu quero provar que
ponto ele tem que ser simples. Então esse formato no meio não é um ponto. Ele é um triângulo mal feito, mas não é um ponto, porque a característica de um ponto é ser simples e pequeno, né? Ou seja, os pontinhos dentro das bolinhas são ponto, mas esse no meio não é ponto. E essas linhas aqui na vertical, quando você olha rapidamente, você pode confundir com uma linha inteira. Então eu fiz esses errinhos aqui justamente para mostrar que não é uma linha inteira, e sim várias linhas, uma em seguida da outra. Aqui nessa atividade, eu fiz cores análogas, né, que são cores que se diferenciam muito, que estão bem distantes no ciclo cromático. Então aqui é o ciano, amarelo, vermelho e roxo. Se confunde meio com azul, mas é roxo. E eu usei lápis aquarelável. Eu não apaguei essas bordas aqui, eu sei que tá feio, mas eu não apaguei essas bordas porque eu ia acabar apagando o lápis. E aí eu tenho que pintar de novo, e o lápis aquarelável ele não tem muita uniformidade quando você pinta só ele sem a água. E é isso. Vou voltar aqui para a tela restaurada. E é isso. Então, o que vocês acharam da apresentação da nossa colega, gente? Ela arrasou. Ela arrasou. Sim. Aí, no caso, eu abri essa possibilidade exatamente porque ela, digamos assim, ela ficou impossibilitada de faltar ao trabalho hoje, né? E essa aula era muito importante. Então, ela deu essa solução, aceitei. Acho que ficou bem ajustado, né? Inclusive, eu vou perguntar para ela que ferramentas de captura ela usou para poder fazer a apresentação, porque ficou realmente muito bom. E parecia que ela estava aqui apresentando junto com a gente, né? Os trabalhos dela, olha, aproveitando que já não tem mais ninguém para apresentar, infelizmente, né? Eu só queria agradecer a vocês por essa convivência durante o semestre. Eu sei que nem sempre a gente, por conta da correria, a gente conseguia falar durante a semana, né? E tal. E dizer que vocês tiveram excelentes desenvolvimentos, tá? Cada um dos que apresentaram aqui hoje, tá bom? Eu espero que, digamos assim, que todos esses trabalhos, tudo isso que vocês fizeram ao longo do semestre, de alguma forma, sirva para vocês estabelecerem algum norte de linha de pesquisa para vocês seguirem ao longo do curso de vocês, né? E realmente eu espero daqui a alguns anos ver vocês trabalhando ativamente nas linhas de pesquisa de vocês, nos trabalhos de vocês, e que vocês continuem somando, usando esse conhecimento para somar outros, né? Que vão vir pelo caminho. Que a matéria de OBAV, como está na ementa, né? Ela ser uma matéria introdutória. E numa matéria introdutória, o que você faz é mostrar para o aluno a maior quantidade possível de caminhos que ele pode seguir dentro das visuais, né? No caso, os alunos de visuais, e também, como é uma matéria aberta para os alunos de cênicas, também para os alunos de cênicas. Que caminhos você pode seguir dentro das artes, por assim dizer, né? Eu vi que alguns aqui já começaram a utilizar esse conhecimento em outras disciplinas que estavam fazendo. E eu espero realmente que tudo isso que a gente estudou aqui, que a gente viu juntos, que a gente experienciou juntos, né, sirva realmente para o crescimento de vocês como artistas daqui para frente, certo? Provavelmente vão ter ao longo do caminho vocês vão ter do seu curso no Ducina, vocês vão ter matérias que vão ser mais difíceis, outras matérias que vão ser mais fáceis. Vai depender do conteúdo, de como o professor lida com esse conteúdo e tal, né? Mas tenham sempre isso em mente, tá? Diante de uma dificuldade que vocês enfrentem em qualquer disciplina depois daqui, persistam, certo? Você pode, às vezes, sentir que o seu trabalho digamos assim, tá abaixo do trabalho de outro colega, mas tenha sempre essa ciência. É o seu trabalho, é a sua pesquisa. E por ser seu trabalho e a sua pesquisa, ela tem o seu valor. Tudo bem? E não deixem outras pessoas, por exemplo, dizerem algo diferente disso que eu estou falando, tá? O trabalho de vocês tem valor, certo? Todos nós estamos contribuindo para as artes de uma maneira ou de outra aqui. A minha contribuição, nesse momento, é ensinar vocês. A contribuição de vocês, no futuro, quem pegar a licenciatura, vai ser ensinar outras pessoas, né? Tipo assim, que é um elemento de mudança social.
e também exercendo seu próprio trabalho como artista visual. Em qualquer uma das instâncias, vocês vão estar contribuindo para o crescimento do mundo das artes, para o crescimento da arte em si, perante a sociedade. Entenderam? Eu não estou querendo colocar um peso em cima de vocês, tá, gente? Só estou querendo dizer que, tipo, cada um de vocês está dando a sua contribuição para que a nossa área se torne cada vez mais fecunda e maior. Tá certo? Bom, eu não tenho mais observações a fazer. Eu só quero pegar agora o nome do pessoal que não quer que o seu trabalho seja apresentado na mostra. Tudo bem? Galera, é só me passar o nome de vocês, tá? Vou colocar numa lista aqui rapidinho no meu bloco de notas. Que recentemente não deveria ter aparecido aqui. E aí, podem falar, tá bom? Muito bem. Do pessoal que está aqui, quem não quer aparecer na mostra do sino? Eu, professor Márcia. Tá bom, Márcia. Vou colocar o seu nome aqui, tá? Eu também. Luísa. Luísa, né? Márcia Nardelli. Luísa. Laís B, né? Luísa. Quer dizer, Luísa Vieira. Laís B. Né? Alguém mais? Pessoal. O que eu vou fazer com essa lista é o seguinte. Onde estiver, onde essas pessoas aparecerem, essas nossas 3 colegas, o vídeo vai ser sumariamente cortado, tá? Eu vou cortar aquela parte e automaticamente o vídeo vai ficar menor e vai ser editado. Então vocês não vão aparecer. Tá certo? Mais alguém? Ok. Bom, beleza então, gente. Eu acho que vocês já estão liberados, tá? Depois eu vou colocar a lista de pessoas que não receberam presença ali no grupo de WhatsApp. E aí a gente continua se comunicando, tá? Aí só mais uns avisos, beleza? Eu vou fazer, após a aula, eu vou pegar a nota o que eu já dei de nota de vocês, inclusive dessa atividade de hoje, tá bom? Só lembrando, enviem as apresentações de vocês para a atividade 7, lá no Classroom, tá bom? O PPT mesmo, tá bom? Só para ficar registrado. E eu vou ampliar o horário de envio, agora que a gente já passou das apresentações, para até meia-noite de hoje, até 11h59 de hoje, tá bom? Só para vocês não ficarem esgoelados aqui na hora do almoço mandando trabalho. Tudo bem? Ok? Eu vou estar, como eu expliquei antes no início da aula, né? O Israel não estava aqui. Eu vou continuar recebendo trabalhos atrasados até amanhã à noite, às 11h30 da noite. Tudo bem? Então, quem ainda está com o trabalho atrasado, que queira adiantar para melhorar a nota, até amanhã às 11h30 da noite, eu vou estar recebendo esses trabalhos, tá? Depois disso, infelizmente, eu não vou poder receber mais. Porque amanhã é o último dia para eu lançar as notas. E eu só posso esperar até 11h30 da noite. Tá bom? E eu vou analisar as notas do pessoal. E eu tô pensando para aquele pessoal que ainda tá, digamos assim, que ainda tá com algum déficit de pontuação, até as 2 horas de hoje, eu quero, no máximo, eu quero estar com essa análise pronta para propor uma atividade extra, tá bom? Mas só para quem estiver com problema de pontuação, tá, gente? O que não é o caso de muita gente aqui. Já vou avisando, tá? Quer dizer, não vou entrar em mais detalhes, desculpa. Tá bom? Mas é só para esse pessoal que está precisando de um reforço na nota. Tá? Um trabalho de recuperação, porque eles têm até amanhã 11h30 para lançar nota. Então dá para fazer uma pequena atividade de recuperação. Tá? Mas aí, só lembrando, essa atividade, certo? Ela não vai fazer essas pessoas ficarem com 10, tá bom? É uma atividade de reforço de nota, tá? Então, provavelmente, no máximo, essa pessoa vai ficar com uma nota 6, 6,5, que é o que a pessoa precisa para passar, tá bom? A atividade é mais nesse sentido, ok? Essa atividade extra. Tudo bem para vocês? Alguém alguém é contra ou quer falar alguma coisa sobre essa atividade extra? Provavelmente eu vou tirar essa parte do vídeo também, tá? Para mostra. Eu queria saber como é que vai ser. Não, é como eu falei, eu ainda tenho que fazer uma análise, tá? Para saber quanto de pontuação eu vou colocar nessa atividade. Então eu vou ter uma resposta até entre as 13 e as 14 horas de hoje. Tá? Eu vou ficar esse período aqui após a aula fazendo essa análise. É porque eu não consegui fazer essa análise ao longo da última semana, tá? A gente estava fechando algumas coisas, pós-graduação, eu estava vendo lançando nota para as atividades de vocês,
essas coisas todas, mas até às 14 horas, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, turma, considerem-se liberados, tá bom? A Israel, sim, As duas ao mesmo tempo. O meu é rapidinho, tá? A Bruna falou lá no WhatsApp que não quer participar da nossa. a Bruna falou? Tá certo, desculpa, é que eu não li lá. Muito obrigado, Romil, obrigado mesmo, tá? O nome dela aqui já tá, Bruna, o seu nome já tá aqui, tá bom? Beleza? Fica tranquila. Obrigada, professor. Tchau, gente. Obrigada Tchau. por tudo. Aí, Israel, por favor, fique aí um pouco, tá? Depois que todo mundo for. Tá certo? Tchau. Tchau. Até mais, hein? Professor, só queria agradecer mesmo, tá? Pelo semestre, pela sua paciência aí com a gente, por você sempre compreender aí e dar mais tempo para a gente entregar o trabalho e tal, né? Por ter também, as meninas chegaram a conversar com o senhor a respeito das aulas, formato, e aí o senhor mudou e tal. Então, só queria agradecer mesmo pela sua disposição de ouvir, né, e de compreender, e agradecer pelo semestre mesmo em si, tá bom, professor? Muito obrigada. Tá certo, de nada. Até mais então, tá? Tatiane. Até, tchau. Tchau. Professor. Muito obrigada, professor. Muito bom. Tá certo. Muito obrigado, Romi. Até mais, gente. Tchau, tchau, Pedro. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de assistir essa gravação da minha última aula de GeoBAV e fiquem ligados nas próximas postagens de vídeo que nós vamos fazer aqui no canal da faculdade durante a mostra. Está bem? Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.